prática do jejum intermitente basicamente é que nós alternamos períodos sem comer com períodos em que efetivamente podemos comer. Portanto, temos uma janela de alimentação permitida e temos uma janela de jejum permitida. Então, quanto tempo é que cada um destes períodos deve durar? Portanto, a duração de cada um destes períodos ou janelas varia, porque depende da forma ou do protocolo de jejum intermitente que nós possamos escolher. Existem diversos protocolos de jejum intermitente e estes protocolos referem-se à maneira como realizamos o jejum, que depois já vou explicar um bocadinho mais à frente. Então, depois, quando nós entendermos que efetivamente o jejum significa ficarmos algum tempo sem comer, a consequência lógica dessa definição é que, de alguma forma, todos nós fazemos jejum. Porque quando nós não comemos durante algumas horas, como seja, por exemplo, quando nós dormimos, nós estamos a jejuar. Só que o problema é que a maioria de nós não permanece um período de tempo suficiente sem comer, portanto não se pode dizer que se esteja a praticar um verdadeiro jejum intermitente. Em vez disso, o que se faz na prática é um jejum muito estragado, porque não vai ter benefícios para a saúde. O comer antes de dormir, por exemplo, é um mau hábito que tem o ser humano. É muito importante referirmos que existem alguns mitos quando nós falamos no jejum. Por exemplo, existe um mito de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Na realidade, nós não precisamos do pequeno almoço, assim como nós não precisamos de nenhuma refeição específica, conforme já se comprovam alguns estudos científicos e a própria história do ser humano. O que acontece é que ao longo das últimas décadas nós fomos orientados a acreditar que o pequeno almoço era muito importante para um estilo de vida saudável. O jejum ajuda-nos naquilo que se chama a sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é o oposto da resistência à insulina. E o que é isto? A resistência à insulina. A resistência à insulina significa que as nossas células não vão responder muito bem à insulina, o que pode fazer com que tanto os níveis de insulina, assim como os níveis de açúcar no sangue, se aumentem, o que vai levar à obesidade, vai levar a diabetes e a muitos outros problemas de saúde, nomeadamente cardiovasculares. Então é muito importante sabermos e lembrarmos que quanto mais sensível o meu corpo for à insulina, mais provável seja eu perder gordura e ganhar massa muscular. E uma maior sensibilidade à insulina quase sempre está relacionada com uma dieta mais eficiente e, consequentemente, com uma melhoria da saúde de uma forma geral. Neste sentido, como a sensibilidade à insulina é maior pela manhã, então os defensores de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia declaram que ingerir uma quantidade maior de calorias ao pequeno almoço, em vez de concentrá-las em outras refeições, vai produzir uma melhor composição corporal. O que é omitido é que a sensibilidade à insulina não é mais elevada pela manhã. Em vez disso, a sensibilidade à insulina melhora após períodos de jejum, o que acontece por cerca de 6 a 8 horas enquanto as pessoas estão a dormir. Então, o que é que isto quer dizer? Que a sensibilidade à insulina é maior quando os níveis de glicogênio estão quase nulos. E o glicogênio é uma maneira que o nosso corpo tem de armazenar glicose, como por exemplo os carboidratos. E as reservas de glicogênio no fígado costumam ser parcialmente consumidas com o jejum que fazemos durante a noite de sono.
Sendo assim, o jejum leva-nos a um passo à frente, que um período de jejum maior do que 10 a 12 horas, o que pode ser conseguido simplesmente não tomando o pequeno almoço, e portanto vai-se gastar um pouco mais deste glicogênio, aumenta ainda mais a sensibilidade à insulina. Assim, fica claro que não existe uma necessidade real do nosso corpo, orgânica, fisiológica, de se fazer uma refeição logo ao acordar. O que é importante perceber com esta minha conversa é que também não nos provoca nenhuma doença tomar o pequeno almoço. Mas é importante fazermos o jejum e já vamos perceber os protocolos. A duração do jejum e a sua frequência são muito mais importantes do que o horário exato do dia em que ele ocorre. Simplesmente o não tomar o pequeno almoço tornou-se uma forma muito popular e prática e fácil de se fazer o jejum intermitente. Talvez porque o almoço e o jantar são ocasiões mais sociais. Temos almoços de família, temos almoços de negócios, temos jantares de família, temos jantares românticos. Então, uma boa parte de nós já naturalmente não vai ter muito apetite pela manhã. E, portanto, o não tomar o pequeno almoço é uma forma relativamente fácil de pôr em prática o jejum. Este é o mito número 1 de que efetivamente o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, já vos expliquei que não é. O mito número 2 é que devemos comer 3 em 3 horas. Aqui a pergunta é: precisamos mesmo de comer várias vezes por dia? Então, classicamente, no mundo da nutrição e no mundo da saúde alimentar, uma das recomendações mais comuns, e assim como eu aprendi há 25 anos atrás, está relacionada à necessidade de se comer de 3 em 3 horas, por uma série de motivos. Mas se isto efetivamente for mentira, significa que nós podemos simplesmente comer o almoço, comer um jantar e podemos fazer um jejum de 16 horas ou de 20 horas, por exemplo. Quais são as razões que estão na base de que comer 3 em 3 horas é bom? A primeira razão, e que efetivamente também está equivocada, é que comer 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Ora, cada vez que nós comemos, efetivamente, o metabolismo fica um pouco mais acelerado por algumas horas. Isto porque a digestão e a absorção dos nutrientes dos alimentos necessita de energia para que isto aconteça. É aquilo que nós chamamos o efeito térmico dos alimentos. Então o raciocínio seria: se cada vez que eu me alimento o meu metabolismo sobe, se eu comer mais frequentemente ele fica mais acelerado. Este era o pensamento antigo. Isto está errado porque isto ignora o facto de que a elevação do metabolismo que provém da alimentação é proporcional à quantidade de calorias e nutrientes ingeridos. Então, este efeito termogénico, ou efeito térmico do alimento, é verdade que não adianta comermos mais vezes ao longo do dia para tentarmos aumentar este efeito térmico, porque a energia que nós gastamos para digerir é proporcional à quantidade de comida e ao tipo de comida que nós ingerimos. Portanto, de qualquer maneira, o gasto energético só corresponde a uma fração da energia, em termos de calorias, do que foi ingerido na forma de comida. Portanto, não adianta comermos mais para gastarmos mais, nem comermos mais frequentemente. Então, há vários estudos que indicam a frequência das refeições com o balanço energético, e estes estudos mostram-nos que de facto não há vantagens do ponto de vista de gasto calórico em distribuir mais ou menos as refeições ao longo do dia, e portanto não há diferenças entre fazer 3 a 6 refeições por dia em relação ao gasto calórico. Portanto, nós podemos concluir com isto que comer 3 em 3 horas não passa de um mito. Assim como o segundo mito é que comer refeições menores e mais frequentes ajuda a controlar a fome.
Existem muito poucos estudos a este respeito, mas existe um estudo de setembro de 2010 do jornal Clinical Trials que de facto mostra que a influência de um maior conteúdo proteico e maior frequência de comer várias vezes no peso, e mostra que 3 refeições com alto conteúdo proteico provocaram mais saciedade e menos fome do que 6 refeições com a mesma composição. E, portanto, eu pretendo desmentir-vos ao falar deste estudo de que para controlar o apetite é melhor comer refeições menores e mais vezes, em vez de refeições grandes e menos frequentes.